A base começa de casa, como eu já falei pra você. Você já sabe o que tem que fazer pra dar uma base para o seu amor. Se você não der um limite a seu filho, é o mundo que vai dar. Depois você não vai poder reclamar o que seu filho se tornou. Se você não der atenção a seu filho, o inimigo vai dar atenção. A rua dá toda orientação. Quando chega a vez da polícia, a vaca foi pro brejo. Entrou em falência, em destruição, em erupção. A instituição família falhou na base, o menino cresceu. Agora quem paga o preço é a sociedade. Este menino cresceu, este problema que é meu agora também é seu. A base começa de casa. Olá, gente, eu sou Julinho Carioca, como você já me conhece. Muitas vezes nós formamos a nossa família sem nenhuma estrutura. Aí tem gente que diz assim: ah, mas o governo não fez isso, o governo não fez aquilo. Gente, o primeiro governo começa na nossa casa. Com o pai do seu pai, com o pai do seu outro pai, e aí a família toda. Uma criança, ela precisa ter justamente a estrutura familiar, que é a base. Primeiro governo começa em casa. O segundo governo começa no governo que comanda o país. E o terceiro governo é a polícia. Quando chega a vez da polícia, a vaca foi pro brejo. Mas quem falha primeiro é a base familiar. Eu estava vendo na internet essa semana uma criança deitada no chão com o pai e o avô olhando a menina dando birra. E na escrita estava assim: o pai e o avô com paciência esperando a birra da sua neta. Me faça uma garapa. Nesse tempo, quando eu dava birra, eu tomava um beliscão de formiga nesse ossinho, nesse ossinho da orelha, que no instante eu me acertava. E eu me tornei um homem digno, respeitador. Quando a gente não tem uma estrutura dentro da nossa família, os nossos jovens se perdem. Aí você se pergunta: mas como é que o governo vai ajudar você se você falhou no primeiro governo, que é dentro da sua casa? Na orientação do seu filho, na preparação do seu filho para esse mundo, se tornar um homem, um ser humano de bem. Muitas vezes a gente cobra das autoridades, mas sabendo que primeiro a autoridade começa em casa, a formação do seu filho. A violência que nós estamos vendo aí é justamente a falha da base familiar. Porque por mais que você espere do governo, o governo não vai realizar esse milagre para consertar o produto que foi construído dentro da sua família. Muitas vezes a gente pensa em fazer sexo, mas esquece que através desse sexo pode nascer uma criança. E essa criança que chega na família muitas vezes sem estrutura, sem orientação, sem educação, sem uma base principal para se tornar um cidadão de bem, um bom amigo, um bom vizinho, um bom colega. E aí muitas vezes a gente fica se cobrando, vendo essa desestrutura que está com os jovens, porque a gente falhou na base. Por isso que a letra dessa música diz: a base começa de casa. Como eu já falei para você, você já sabe o que tem que fazer para dar uma base para seu amor. Se você não der limite a seu filho, é o mundo que vai dar. Depois, você não vai poder reclamar o que seu filho se tornou. Se você não der atenção a seu filho, o inimigo vai dar atenção. A rua dá toda orientação. Quando chega a vez da polícia, a vaca foi pro brejo. Entrou em falência, em destruição e em erupção. A instituição família falhou na base. Falhou na base, o menino cresceu. Agora, quem paga o preço é a sociedade. Este menino cresceu. Esse problema, que é meu, agora também é seu.
Eu sou Julinho Carioca.